Existe um hábito silencioso comum que está corroendo a fé de milhões de pessoas dentro das igrejas. Ele não é pregado nos púlpitos, não é tratado em aconselhamentos e, para muitos, nem parece pecado. Mas a verdade é que esse costume está afastando corações de Deus, esfriando a vida espiritual e levando muitos a uma ruína invisível, tudo enquanto aparentam estar firmes na fé. É mais mortal que o adultério, porque não causa escândalo imediato, nem destrói relacionamentos de forma evidente, mas mata lentamente a comunhão com Deus e endurece o coração a ponto de muitos não perceberem que estão mortos espiritualmente. A Bíblia adverte repetidamente sobre o perigo desse comportamento, mas o mundo moderno o tornou aceitável, até normal. E o resultado? Uma geração que canta, ora, participa de cultos, mas vive distante do Senhor e não entende por que sua vida espiritual está seca. Você pode estar praticando isso sem perceber. E é exatamente por isso que é tão mortal, porque se disfarça de algo inofensivo. Mas hoje, vamos expor a verdade que ninguém quer falar e mostrar por que esse hábito pode ser a maior barreira entre você e Deus. Prepare-se, porque isso vai confrontar diretamente a forma como você vive sua fé. É impressionante como algo aparentemente tão pequeno pode causar estragos tão profundos na vida espiritual de um cristão. Esse hábito, por mais simples que pareça, atua como um veneno lento. Ele não destrói tudo de uma vez, mas vai corroendo silenciosamente a fé, como uma ferrugem que consome uma estrutura por dentro, até que, de repente, tudo desmorona. O mais assustador é que a maioria das pessoas não percebe o que está acontecendo. Continuam indo à igreja, cantando, ouvindo pregações, até participando de ministérios, enquanto por dentro o coração vai ficando frio, insensível e distante do Senhor. A oração, que antes era uma conversa viva com Deus, se torna um ritual vazio. Ler a Bíblia passa a ser um fardo. O culto, que antes era um encontro com a presença de Deus, vira apenas uma formalidade, e quando percebem, a fé já não tem mais força. As tentações parecem mais atraentes, a voz de Deus parece distante, e o relacionamento com o Espírito Santo se torna quase inexistente. A pessoa ainda carrega o rótulo de cristão, mas por dentro está completamente vazia. Esse hábito tem o poder de fazer algo ainda mais perigoso. Ele endurece o coração. Cada vez que se pratica, uma camada de insensibilidade se forma sobre a alma, tornando-a menos receptiva à correção e à voz de Deus. O Espírito Santo começa a advertir, a incomodar, mas a pessoa já não sente. Ela começa a confundir o silêncio de Deus com normalidade e, pior ainda, passa a acreditar que sua vida espiritual está saudável porque cumpre rotinas religiosas. E é justamente aí que mora o perigo. Quando o coração está frio e endurecido, o cristão se torna presa fácil para todo tipo de engano espiritual. Ele pode ser levado por falsas doutrinas, por pecados cada vez mais graves ou por um comodismo que o afasta totalmente de Deus sem que ele perceba. E quando finalmente entende o que aconteceu, muitas vezes já está longe demais, preso em vícios espirituais e emocionais que parecem impossíveis de quebrar. A palavra de Deus descreve esse estado como algo extremamente perigoso. Em Hebreus 3:13 está escrito: exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O texto não fala de pecados escandalosos ou visíveis, mas do engano sutil que vai enrijecendo a alma até torná-la surda ao toque do Espírito. E o resultado final pode ser devastador. Jesus, em Mateus 7:23, adverte que muitos dirão que fizeram grandes obras em seu nome, mas ouvirão: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E sabe o que torna isso ainda mais assustador? Muitas dessas pessoas não caíram por pecados explícitos como o adultério ou o roubo, mas por causa de hábitos aparentemente inofensivos que foram apagando a chama do Espírito até restar apenas uma fé morta. É por isso que essa mensagem não pode ser ignorada. Porque se você está praticando esse hábito, mesmo sem perceber, pode estar caminhando rumo a um estado
em que ouvir a voz de Deus se torna impossível e a vida espiritual entra em colapso. E se nada mudar, a destruição não será apenas espiritual. Esse afastamento de Deus começa a afetar tudo: relacionamentos, paz interior, decisões, propósito de vida. A pessoa passa a andar em círculos, sempre frustrada, sempre sentindo que falta algo, sempre se perguntando por que a vida parece travada. Esse hábito é como uma porta aberta para toda sorte de confusão, desespero e derrota. E se não for identificado e arrancado, pode ser tarde demais quando você perceber o estrago. Mas o que é exatamente esse hábito? E como ele consegue ter tanto poder para destruir corações e afastar milhões de pessoas da presença de Deus? Esse hábito mortal não tem nada de sobrenatural, não envolve algo que os cristãos normalmente reconhecem como pecado grave. É algo muito mais sutil e, exatamente por isso, muito mais perigoso. Alimentar constantemente a mente e o coração com aquilo que não procede de Deus, seja por meio de entretenimento tóxico, conversas fúteis e destrutivas, ou uma rotina que valoriza tudo, menos a presença do Senhor. Não é sobre assistir ou ouvir algo uma vez, é sobre uma dieta espiritual contaminada, diária, que aos poucos substitui a fome por Deus por uma fome pelo mundo. É sobre passar horas imerso em conteúdos que promovem sensualidade, violência, orgulho e valores contrários ao Evangelho, enquanto a oração e a leitura da palavra se tornam raras e superficiais. A Bíblia é direta sobre isso. Em Romanos 12:2, Paulo escreve: "Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Quando enchemos nossa mente com o que o mundo oferece, nos conformamos a ele e, consequentemente, nos afastamos da vontade de Deus. Esse hábito não apenas esfria o coração, mas também abre brechas espirituais. Cada vez que a mente é inundada com mensagens e imagens que contradizem os princípios divinos, algo dentro de nós se acostuma ao pecado, tornando-o normal e aceitável. A consciência vai sendo anestesiada, e aquilo que antes nos incomodava começa a parecer inofensivo. E é justamente assim que milhões estão sendo destruídos, não porque negaram a fé diretamente, mas porque, sem perceber, foram substituindo a voz de Deus pela voz do mundo. Não ouvem mais a direção do Espírito, porque o barulho das influências externas é muito maior. Provérbios 4:23 alerta: "Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida." Mas muitos guardam tudo, menos o coração. Deixam-no vulnerável a tudo o que o mundo despeja, enquanto tentam manter uma aparência espiritual que não corresponde ao que há dentro. Esse é o hábito que ninguém quer admitir: uma vida espiritual sufocada pelaquilo que se consome diariamente. Não é um escândalo visível, mas é uma ruína silenciosa. E se isso não for interrompido, a pessoa pode até continuar se dizendo cristã, mas já terá perdido aquilo que é mais precioso: a sensibilidade para ouvir a voz de Deus e viver segundo o Espírito. O que torna esse hábito ainda mais devastador é que ele não destrói de uma só vez. Ele molda a mente de forma lenta, quase imperceptível, até que a pessoa nem percebe o quanto mudou. É como uma corrente invisível que a cada dia fica mais apertada, até que o cristão se encontra prisioneiro de um estilo de vida que parece normal, mas o mantém longe da presença de Deus. A transformação começa na mente. Quando você consome diariamente conteúdos que exaltam o pecado, promovem a sensualidade, a violência ou a vaidade, sua percepção sobre o que é certo e errado começa a mudar. Aquilo que antes incomodava passa a ser visto como aceitável. Aquilo que a Bíblia chama de abominação passa a ser chamado de entretenimento. Aos poucos, o coração se acostuma ao que desagrada a Deus, e enquanto isso, a fome por Deus diminui. Orar já não parece tão necessário. Ler a palavra se torna um peso. E buscar a presença do Senhor parece menos urgente do que acompanhar aquela série, aquele jogo, ou se afundar por horas nas redes sociais. É uma troca silenciosa. A glória de Deus
é substituída por distrações passageiras. O resultado? A fé vai se tornando frágil, sem raízes. No momento em que chegam as tentações ou tribulações, a pessoa não tem forças para resistir, porque sua vida espiritual já foi drenada. Jesus falou sobre isso na parábola do semeador, Mateus 13:22, explicando que aqueles que permitem que os cuidados e prazeres deste mundo sufoquem a palavra acabam se tornando infrutíferos. Esse hábito também abre brechas espirituais perigosas. Ao alimentar continuamente a alma com aquilo que não vem de Deus, a pessoa dá espaço para sentimentos como ansiedade, inveja, vaidade e orgulho, que se tornam portas abertas para ainda mais tentações. E o mais perigoso, a voz de Deus vai ficando cada vez mais distante, porque o coração está ocupado demais com vozes estranhas. Muitos não percebem que estão vivendo exatamente isso. Acham que a vida espiritual está apenas em uma fase ruim, quando, na verdade, estão sendo moldados diariamente para longe do Senhor. O pior é que essa transformação raramente é percebida a tempo, porque o mundo aplaude e normaliza esse estilo de vida. E então surge a pergunta inevitável: se esse hábito é tão destrutivo, como interromper esse ciclo e recuperar a sensibilidade espiritual antes que seja tarde? Talvez você esteja se perguntando: será que isso está acontecendo comigo? E a verdade é que, para muitos, a resposta é sim, mas poucos têm coragem de admitir. O primeiro passo para quebrar esse ciclo é reconhecer os sinais de que sua vida espiritual está sendo sufocada. Um dos sinais mais claros é a apatia espiritual. Se orar se tornou um peso, se ler a Bíblia parece desinteressante, e se estar na presença de Deus não desperta mais paixão, isso não é apenas falta de tempo. É um sintoma de que o coração já está sendo dominado por outros prazeres. Outro sinal é a tolerância ao pecado. Quando você percebe que aquilo que antes incomodava, músicas, séries, piadas, conversas, já não provoca nenhum desconforto, significa que a consciência está sendo anestesiada, a palavra de Deus está sendo abafada e o mundo está ganhando espaço. Há também a resistência à correção. Pessoas presas nesse ciclo costumam se irritar quando são confrontadas. Elas dizem coisas como: não é bem assim, Deus não se importa com isso, ou todo mundo faz igual. Essa defesa é uma prova de que o orgulho já entrou em cena para proteger o hábito destrutivo. Além disso, há um sinal que poucos percebem: a ausência da voz de Deus. Quando você já não sente direção, consolo ou confronto vindos do Espírito Santo, não é porque ele se calou de repente, é porque algo tem bloqueado a comunhão e suprimido a sensibilidade espiritual. Se algum desses sinais está presente em você, não se engane achando que é apenas uma fase. Esse é o momento de encarar a realidade e reconhecer que há uma barreira entre você e Deus. Mas como romper isso? O primeiro passo é decidir conscientemente mudar a dieta espiritual. Não adianta pedir mais de Deus se o coração continua cheio de tudo o que o desagrada. É preciso cortar pela raiz aquilo que está poluindo a mente e enchendo a alma com valores contrários ao Evangelho. Depois, é essencial voltar ao básico com disciplina: oração constante, leitura da palavra com sede e jejum, se necessário, para quebrar a carne e reacender a sensibilidade espiritual. É como reacender uma chama apagada. Exige esforço, perseverança e decisão. Por fim, busque comunhão com quem pode te edificar. Pessoas que têm intimidade com Deus e podem te ajudar a manter o foco e a disciplina. Andar com quem teme ao Senhor é um dos caminhos mais eficazes para não voltar aos velhos hábitos. Mas essa decisão precisa ser tomada com seriedade e urgência, porque quanto mais tempo você demorar para agir, mais o coração se endurece e menos chances terá de sentir o toque de Deus novamente. A Bíblia é clara e severa quanto às consequências de continuar vivendo afastado da presença de Deus, sufocado por hábitos que destroem a fé. O Senhor não se agrada de um coração endurecido e insensível, e as Escrituras alertam repetidamente sobre o perigo de rejeitar a sua voz e se conformar com os prazeres do mundo. Em Hebreus 10, 26, 27 está escrito:
Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Este é um aviso forte para aqueles que conhecem a verdade, mas escolhem ignorá-la, vivendo em hábitos que matam a fé. Além disso, o profeta Isaías denuncia a hipocrisia daqueles que seguem rituais religiosos, mas têm o coração longe de Deus. Este povo se aproxima de mim com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Isaías 29:13. Isso é exatamente o que acontece quando alguém vive uma fé superficial, sufocada por hábitos que o distanciam da essência do Evangelho. Mas a Bíblia também é cheia de esperança para quem decide mudar. Tomemos o exemplo do filho pródigo, Lucas 15. Ele se afastou do pai, viveu em excesso e perdição, mas quando se arrependeu e voltou, encontrou perdão e restauração total. Deus está sempre pronto a receber de volta aqueles que se humilham e se arrependem sinceramente. Outro exemplo é o apóstolo Paulo, que começou perseguindo a igreja, mas teve sua vida transformada radicalmente quando se encontrou com Cristo. Ele se tornou um dos maiores missionários e um exemplo de fé restaurada. Isso mostra que, por pior que seja o estado espiritual, a mudança é possível e Deus quer operar essa transformação em você. Portanto, as consequências para quem persiste no caminho do afastamento espiritual são sérias e irreversíveis, a não ser que haja arrependimento verdadeiro. Mas para quem escolhe quebrar esse ciclo, o céu se abre, a graça flui e a vida é renovada. Não permita que o hábito oculto continue destruindo a sua fé. Ouça o chamado, tome uma decisão hoje e experimente a restauração poderosa que só Deus pode proporcionar. Este é o momento decisivo para a sua vida espiritual. Você não pode mais se permitir ignorar o chamado que ecoa dentro do seu coração, clamando por mudança. O hábito oculto que está destruindo a fé de milhões não escolhe idade, sexo ou denominação. Ele age silenciosamente, consumindo lentamente a vitalidade da alma e transformando o que deveria ser uma vida cheia do Espírito em um vazio angustiante e desesperador. A verdade é dura. Se você continuar nessa trajetória sem mudar, as consequências serão graves e irreversíveis. O afastamento de Deus não é um destino temporário, mas um caminho que leva à morte espiritual. Uma morte que se manifesta em solidão, vazio existencial, desânimo profundo e falta de propósito. Esse é o preço alto de permitir que o pecado silencioso governe sua vida. Mas o que mais dói é perceber que você pode estar vivendo isso agora mesmo e nem se deu conta. Está tão acostumado com essa rotina tóxica, com esse padrão destrutivo, que acha normal o cansaço espiritual, a ausência da voz de Deus e a falta de alegria no coração. É como se a sua alma estivesse anestesiada, dormindo, sem reconhecer o perigo que se aproxima. Por isso, este não é apenas mais um alerta, é um grito de socorro para a sua alma. Deus não quer que você se perca nessa armadilha. Ele está estendendo a mão agora, oferecendo perdão, cura e uma nova chance de viver em plenitude. Mas para receber essa graça, é preciso haver uma decisão firme e imediata. Você precisa escolher com toda a sua força romper esse ciclo de destruição. É necessário parar de alimentar aquilo que está matando sua fé e começar a se alimentar daquilo que edifica, que renova, que traz vida verdadeira. Você deve rejeitar as influências que envenenam sua mente e coração e se voltar para Deus com humildade e sinceridade. Essa decisão não é fácil. Exige coragem para enfrentar a própria consciência, para abandonar velhos hábitos, para abrir mão do que o mundo oferece em troca de uma vida genuína com o Senhor. Mas os benefícios são incomparáveis. Restauração da comunhão, paz que excede todo o entendimento, alegria no espírito e um propósito renovado. Lembre-se das palavras do apóstolo Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. Você pode chegar a esse ponto, mas precisa começar agora. O tempo não espera, e a porta da salvação está aberta apenas enquanto há vida.
Não permita que o hábito oculto continue destruindo sua fé, sua alegria e seu destino eterno. Ouça esse chamado, levante-se e faça a escolha que pode transformar sua vida para sempre. Deus está pronto para te receber, te curar e te restaurar, mas você precisa querer. Não adie mais essa decisão. Sua alma está em jogo. A escolha é sua, e ela determinará se você permanecerá perdido no vazio ou caminhará na luz da verdadeira fé. Chegamos ao fim desta mensagem, mas para você, este pode ser o começo de uma nova jornada. Uma jornada de restauração, renovação e verdadeira comunhão com Deus. A escolha de hoje não é apenas uma decisão passageira, mas um marco que pode determinar o rumo eterno da sua alma. É hora de abandonar o que tem destruído silenciosamente sua fé e abrir espaço para o Espírito Santo agir em sua vida. A Bíblia nos lembra em 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa promessa é para você. Não importa o tamanho da queda, nem quanto tempo você tenha estado distante. Deus é misericordioso e poderoso para restaurar o que foi quebrado. Ele quer levantar você do fundo do poço, tirar a névoa que tem cegado seus olhos e reacender a chama da fé que pode iluminar sua vida e a de muitos ao seu redor. Mas essa restauração exige um passo, o passo da humildade, do arrependimento sincero e da entrega total. É reconhecer que o hábito oculto que tanto prejudicou sua caminhada precisa ser eliminado e substituído por uma vida focada na palavra, na oração e na comunhão verdadeira com o corpo de Cristo. Você não está sozinho. Deus está com você, pronto para guiar, fortalecer e renovar sua fé. Ele enviou seu Filho para que você tivesse vida em abundância, vida plena e verdadeira. Essa vida começa quando você decide deixar o passado para trás e abraçar o futuro que Deus preparou. Então tome essa decisão hoje. Não deixe que o hábito oculto continue a roubar sua paz, sua alegria e seu propósito. Levante-se com fé, coragem e determinação e permita que Deus faça uma obra maravilhosa em seu coração. Lembre-se, a fé verdadeira não é apenas uma questão de palavras ou rituais, mas de um coração transformado e sensível à voz de Deus. Escolha viver essa fé plenamente. Escolha ser livre. Que a graça e a paz do Senhor estejam com você nesta nova caminhada.